Olá, turma! Chegamos à aula 12 e também a última da nossa série Formatos de Rosto. E agora chegou o momento de um que é diferentão de todos os outros. É o triangular de base. Vamos conhecê-lo? Me diz uma coisa, se você está caindo de paraquedas aqui nessa série e é o primeiro vídeo que você está assistindo, só tenho a dizer que temos outros tantos sobre vários formatos de rosto, incluindo as novidades identificadas e catalogadas por mim, Cris Alves, no método FaceTelling. Então, aproveita, se inscreva e não perca nenhum dos nossos próximos vídeos nos conteúdos seguintes. Além disso, aqui nos comentários, eu adoro quando vocês deixam as dúvidas e também gostaria de pedir sugestões. Quem sabe aí aparecem temas interessantes para as nossas próximas séries, hein? Conto com a colaboração de vocês. E se você está curtindo essa série, esse conteúdo, as minhas aulas, deixa aqui o seu like. Assim eu vou saber direitinho como prosseguir com as nossas próximas edições. Bom, turma, chegou a vez daquele formato de rosto que é o diferentão, aquele que é uma linha, um ponto fora da curva, o triangular de base. E ele ficou por último, não foi por acaso, é porque de fato ele tem muitas particularidades. Vamos lá? Primeiro, pessoal, esse é um formato de rosto que tem muita força embutida, porque a área de dominância visual dele, que é a parte mais larga, a que chama mais a atenção dos nossos olhos, fica aqui, na região entre os ângulos de mandíbula, ou seja, a região mandibular desse formato de rosto é mais larga do que qualquer outro segmento facial. Então, isso nos remete à figura do predador, porque nós, seres humanos, desenvolvemos essa área mandibular desde o momento em que nos tornamos predadores. Em especial, a partir do momento em que a gente passou a ingerir alimentos mais densos e sólidos, como a carne. De todos os formatos de rosto, então, o triangular de base é aquele que tem mais força na sua comunicação visual, porque ele nos remete intuitivamente à figura dos grandes predadores da história. Pois bem, como é que a gente reconhece, como é que a gente identifica aí o passo a passo desse formato de rosto? Em primeiro lugar, já que a região mandibular é a área de dominância visual, é claro que o ângulo de mandíbula é muito perceptível, tanto à visão quanto ao toque. Agora, quando a gente observa as linhas laterais, aí é que reside uma particularidade, porque na maioria dos outros formatos de rosto, aliás, em todos, a gente tem duas possibilidades aí quando há o ângulo de mandíbula. Uma delas é a linha reta ou a linha inclinada, só que a linha inclinada nos formatos anteriores converge em direção ao centro do queixo. No caso do triangular de base, essa linha inclinada, ela vem no sentido exterior, ela vai para fora. É muito sutil, mas dá para se observar bem esse movimento. Além de tudo, a testa é estreita, então, do topo da testa até o arco do zigomático, a gente tem uma linha inclinada, e do arco do zigomático até o ângulo da mandíbula, essa linha continua inclinada para fora. Aí é que tá. Então, quando a gente compara o topo da testa com a região mandibular, a gente percebe aí uma grande diferença. Porém, muito cuidado, pessoal. Não é todo formato de rosto que tem ângulo de mandíbula muito evidente e testa estreita que vai se tornar um triangular de base. Por exemplo, o pentagonal, que nós já estudamos aqui na série, ele tem ângulo de mandíbula muito forte e evidente e testa estreita. Porém, essa linha inclinada do arco do zigomático até o ângulo da mandíbula não vai para fora, pelo contrário, ela converge para o centro. Então, muito cuidado ao tentar identificar o triangular de base, que inclusive é um tipo muito raro na população. As pessoas que têm esse formato de rosto, principalmente as mulheres, sentem o estigma de uma força muito grande na sua presença. E essa força excessiva acaba migrando para um outro lado, que é o da agressividade, que é outro atributo também relacionado com os predadores. Então, é possível
que essas pessoas tentem desenvolver, mesmo que intuitivamente, estratégias na sua imagem pessoal para tentar suavizar, de maneira a criar mais proximidade, mais acolhimento, mais aconchego, como se fosse assim uma maneira inconsciente de dizer para os seus interlocutores: olha, pode chegar, eu não mordo. Então eu já tive muitas clientes nos meus atendimentos com esse formato de rosto, que tinham os cabelos muito claros, porque o contraste baixo acaba criando um pouquinho mais de proximidade, mas aí também, né, precisa acertar o tom, não é qualquer tom de nuance que vai trazer esse resultado. Isso também se transfere para o conjunto da roupa, com tecidos mais fluidos, estampas miúdas e lúdicas e também cores mais claras. Eu só estou fazendo esse adendo aqui para exemplificar como que o rosto é tão importante na nossa comunicação pessoal e nas nossas interações com as pessoas ao nosso redor. Mesmo quem ainda não passou por um trabalho de consultoria de imagem, acaba desenvolvendo estratégias intuitivas e inconscientes de tentar equilibrar os ruídos de comunicação que estão presentes aqui no rosto. E assim, com muita alegria e satisfação, eu encerro a nossa série sobre formatos de rosto. Espero que vocês tenham aprendido bastante, aprendido também elementos novos nessa análise e identificação dos vários tipos de rosto que a gente tem espalhados por aí. Ah, eu já estava me esquecendo de falar. Existem também os tipos mistos. E o que significa isso, Cris? É quando eu tenho um formato de rosto na metade inferior, mas a linha capilar, aliás, as linhas capilares da metade superior não combinam com aquele formato puro, elas dizem respeito a outro formato. Então aqui, exemplificando, é possível que uma pessoa tenha a linha capilar superior aqui na forma de semicírculo, que seria de um formato de rosto arredondado ou ovalado, e um formato hexagonal aqui na metade inferior. Caso você se depare com alguém e esteja tendo muita dificuldade em identificar, em diagnosticar o formato de rosto, vá por mim. É possível que esse formato de rosto seja um tipo misto. É muito mais comum do que você imagina, viu? Por isso é tão importante a gente ter o nosso pensamento organizado, que é o método de análise. Se você tentar olhar para a pessoa e identificar assim na lata o formato de rosto, grandes chances de errar. Mas se você identifica passo a passo, conforme eu ensinei, primeiro a metade inferior, que é onde se concentram os nossos contornos ósseos, confirmou a metade de baixo, qual é o formato. Depois você vai para a metade de cima e daí você confirma se aquele é um formato puro, se fechou ali aquela forma geométrica que é semelhante ao nome, ou se é um formato misto. Muito possível de acontecer, de você encontrar inúmeras pessoas que têm formatos de rosto mistos por aí. Mas sem pânico, tá? Se acontecer, como é que você vai catalogar isso? Formato de rosto, misto, entre parênteses. Um exemplo, tá? Hexagonal na metade superior, mais oval na metade inferior. O ser humano é muito diverso, é muito complexo. Nós somos mais de 7 bilhões aqui habitando o planeta Terra. Então, por mais que o FaceTelling tenha trazido inovações para a identificação do formato de rosto, ainda são poucos para tentar encaixar todo esse universo de pessoas com as quais a gente convive ou não, né? Essas pessoas espalhadas aí pelo planeta, em suas culturas, etnias, em locais geográficos diferentes do planeta. Por isso, não se afobem, hein? Lembrem de mim na hora de fazer a análise. Primeiro, segmento inferior, metade de baixo. Depois, a linha capilar para ver se é um formato puro ou misto. Combinado? Então, pessoal, deixem aqui as sugestões, hein? Eu quero muito continuar dando aula para vocês aqui no YouTube. Espero que a gente siga interagindo por aí, viu? Um grande beijo!